Retorno do livro Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo, com Joana de Ângeles. No primeiro capítulo, Vida. Na quarta parte, Obsessões. Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Esses procedimentos que podem preceder a existência atual, como surgir durante a vilegiatura do momento, decorrem das ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados que afetam o metabolismo cerebral, propiciando a produção descompensada de enzimas que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral e do comportamento em particular. À medida que constitui imperativo dominador, tornam-se obsessões, que passam a inquietar o indivíduo, levando-o a estados mais graves na área da saúde mental. Surgem então as obsessões compulsivas, os estados de fragmentação da personalidade a um passo da degeneração do comportamento. Outras vezes, trata-se de fenômenos que procedem de outras existências nas quais o espírito malogrou, sendo objeto de conflitos profundos ou de circunstâncias agressivas que lhe danificaram os equipamentos perispirituais, ora modeladores das ocorrências doentias. Paralelamente, em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral, das ações mentais e comportamentais, aqueles que se lhes fizeram vítimas, embora vivendo em outra dimensão, na esfera espiritual sintonizam com o responsável pela sua desdita e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas, no campo psíquico, e se instalam outros tipos de obsessão. Essas, portanto, de origem espiritual, em face da presença de faculdades mediúnicas no paciente, que passa a sofrer constrangimentos mais diversos, até derrapar nos abismos da alucinação, do exotismo, das alienações mentais. Ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas da reabilitação ou os enfrentamentos da regularização de atitudes malsãs. Por isso, ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como a curadora para os processos de ordem espiritual, desde que alterando a faixa vibratória por onde transitam as ideias. Se superiores, eleva-se, ficando indene a sintonia com os seres atrasados, e se negativas, passando a frequentar os níveis onde se encontram e se digladiam as energias e sentimentos em constante litígio, vinculando-se a essas emissões deletérias que terminam por afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor da saúde. As obsessões que resultam de traumas psicológicos, de conflitos de profundidade, de insuficiência de enzimas neuronais específicas surgem também da interferência das mentes dos seres desencarnados, interagindo sobre aqueles aos quais são direcionadas em processos perversos de vingança. A saúde exige cuidados específicos que lhe podem e devem ser dispensados a fim de manter-se inalterada ou, quando afetada, esforços especiais para reconquistá-la, sob orientação especializada da área médica, tanto quanto direcionamento espiritual, a fim de realizar o seu mister, que é auxiliar o espírito encarnado na sua viagem celular temporária, a caminho da plenitude que pode ser antevista na Terra, porém somente desfrutada depois da reencarnação, quando os implementos corporais, sujeitos ao mecanismo degenerativo da própria matéria, não mais se encontrem sob os imperativos da lei de entropia e da fragilidade de que é constituído. Gente do céu. Eu vou ter problema para entender esse livro aqui. É dar risada, porque de nervoso. Eu li tudo isso para entender aquilo que eu
eu tenho ainda construído por verdade, né? Mas não que eu tenha entendido de verdade o texto, tirando um parâmetro daquilo que eu já conheço. Porque o que ele diz assim, que toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas convertem-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Então, toda fixação, ou seja, todo desequilíbrio, tudo aquilo que você fixa por uma verdade, você se torna uma pessoa intolerante à verdade alheia. Tudo aquilo que você toma por, como que eu posso dizer assim? Eu quero ter um carro e aquilo virou para mim o ponto máximo da minha jornada. Eu quero um carro e eu vou ter um carro. Para ter um carro, eu trabalho demais, faço hora extra. Eu não consigo firmar com ninguém um relacionamento, porque se eu tiver com uma pessoa e a pessoa falar, vamos tomar um sorvete, eu vou falar, não posso, porque eu estou juntando dinheiro para comprar um carro. Eu não vou estudar, não vou me aplicar em nada, porque o meu problema é só um carro. Então, eu não quero estudar, não quero ser médico, eu não quero ser professor, não quero ser lixeiro. O que eu quero ser é uma pessoa que tenha dinheiro para comprar um carro. Então, eu fixei aquilo na minha cabeça, aquilo virou, de fato, uma obsessão desequilibrada, porque eu deixo de viver todas as condições que uma sociedade, o meio familiar, relacionamentos, pode me oferecer, e eu não quero nada disso, eu só quero um carro, eu fixei a ideia naquilo. Então, a partir do momento que a gente fixa uma ideia, nós estamos ficando intolerantes a uma série de outras coisas que acontecem em nossa volta. Nós estamos ficando obsediados por nós mesmos, né? Nós criamos essa obsessão. Então, pelo que eu estou entendendo, a obsessão da nossa vida, primeiro, pode partir de nós mesmos. Nós fixamos a ideia em algo e aquilo se torna para a gente um ponto que a gente precisa alcançar, é o nosso objetivo e dane-se o resto. Né? Às vezes a gente passa por cima de pessoas, às vezes a gente traumatiza pessoas, a gente briga com pessoas, a gente luta contra as pessoas para que a gente alcance aquele ponto que nós colocamos como objetivo na nossa vida. Então, nós temos uma obsessão naquilo. Pessoas que têm uma obsessão por outra, né? Eu quero namorar com a fulana ou com o fulano. E não me importa que ela tá namorando com outra pessoa. Eu vou tomar ela daquela pessoa. Eu quero ela para mim. Aquela pessoa é para mim, é minha. Eu nasci para ela, ela nasceu para mim. A pessoa te dá um fora, o cara ele entra numa situação de ordem neurótica ou psicótica tão grave que ele é capaz de matar alguém para ter aquele ser que tanto ele deseja. Ou seja, além dele ter, do primeiro caso que eu consegui, né, raciocinar aqui, uma obsessão minha, que eu me prejudico apenas, não prejudico ninguém, tem aquela que eu posso prejudicar uma pessoa. Olha os casos que tem aí, John Lennon, não foi? Que foi assassinado por pelo menos é o que contam, né? Foi assassinado por um fã, né? Presidentes, papas que são ameaçados o tempo todo por pessoas que já estão completamente transtornadas porque acreditam que aquele ser ali ou é para eles, eles querem para eles, ou eles não querem para o mundo, né? Então, pessoas que criam uma obsessão física, são capazes de cometer atos desequilibrados totalmente, de chegar ao ponto de fazer um mal a alguém, né? Então, eu entendi esses dois pontos, entendi que a obsessão também pode ser prolongada em várias encarnações, por exemplo, um cara que mata um outro por uma situação de ciúme. Um cara tá casado com a mulher, aí tem ciúme excessivo com a mulher. Ah, já que você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém. Mata a mulher. Aquela mulher cria um trauma tão grande que ao invés dela perdoar o cara, ela vai se tornar. E antes era ele que era o obsessor dela, né? Ele queria ela para ele. É o segundo ponto que eu analisei, que a gente pode obsediar alguém a ponto de prejudicar alguém. E aí o terceiro ponto, nesse exemplo, o cara mata uma mulher porque ele é enciumado e tal, ela vai para o plano espiritual e ela não perdoa. Ela vai se tornar obsessora desse cara. Ela vai andar atrás desse cara, querendo justiça daquele mal que ele causou. Só que pelo trauma que ela recebeu, pelo impacto da morte, daquele momento mal que foi causado a ela
ela não consegue perceber que aí virou um jogo, é ela que está obsediando o cara. Para ela é uma questão de justiça, mas pro modo, né, da situação, ela que está se tornando obsessor. E no plano espiritual o que não falta são obsessores, pessoas que estão descontentes com outras que já vieram, que já estão reencarnadas. No livro Aconteceu na Casa Espírita, e também, se eu não me engano, nas obras do Divaldo é falado isso. Né? Espíritos que ficam na erraticidade, espíritos que ficam perambulando por aí, não aceitam uma nova oportunidade de reencarnar e querem se vingar. Então ficam procurando seus algozes, ficam procurando aqueles que prejudicaram eles no passado e agora é a vez deles. E alguns ficam por milênios. Né? Tem um caso desse, aconteceu na Casa Espírita mesmo, que me marcou muito, que o espírito foi enganado, né, naquele período lá das cruzadas. Ele acreditava fielmente de que ele fazia parte de pessoas especiais, amando de Deus, que tudo que ele falava, tudo que ele fazia na época da Inquisição, ele estava salvando vidas de pessoas. E quando ele se deu conta de que ele arrumou para a cabeça, né, porque ele não estava salvando vida de ninguém, ele estava matando pessoas, inclusive inocentes, e isso veio para a grade do seu currículo, né? E quando ele se deu de frente com a verdade, ele falou: Meu Deus do céu, quanta coisa me ensinaram errado, eu fui enganado. E aí, aquelas pessoas que ensinaram ele começou a perseguir. E é um caso que ele tentou derrubar uma casa espírita, porque o obsessor não vai querer derrubar você, ele vai querer derrubar quem está em sua volta, para te atingir. Então, aconteceu na Casa Espírita, nessa obra fala, né, que o obsessor ele não quis ir direto naquele que enganou ele no passado. Quis pegar as pessoas que estavam em sua volta, seja os trabalhadores da Casa Espírita, a sua família, perturbar o mais que podia aquele dirigente de Casa Espírita que já tinha se transformado moralmente, mas que o obsessor não aceitava. Olha, engraçado, você me lascou a vida e agora você está no bem bom? Não, peraí que eu vou tumultuar a tua vida. E isso acontece por milênios. Não é um obsessor de um dia, 2 horas, 3 horas, toma um passe e resolve. Por isso que a Casa Espírita oferece aqueles passes especiais, tratamento espiritual, onde a pessoa tem que voltar outras vezes. Porque numa conversa só, às vezes você não consegue tirar o obsessor, né? E aí, pelo que eu entendi do texto, né, tem aquela outra parte que ele diz assim, ó, por isso ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbio, como a curadora para os processos de ordem espiritual. Ou seja, só você vibrando mais alto, tendo um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, para que você possa se livrar, prevenir a entrada de espíritos que venham te perturbar. Né? Tem um vídeo que eu vi essa semana pelo Instagram, meu obsessor desistindo de mim cada vez que ele vem me obsediar. Aí tinha o obsessor abrindo a porta do quarto, no vídeo, né? O obsessor abria a porta do quarto e o cara estava ajoelhado na cama rezando. Então é mais ou menos isso, quando a gente eleva o pensamento, o espírito obsessor não vai perder seu tempo com você, porque ele não quer ouvir prece, ele não quer ouvir coisas boas. E por mais que ele não acredite que você tenha se transformado, ele fica na espreita, né? Ah, tá rezando? Tá rezando, eu não posso fazer nada. Ah, tá conversando ali com alguém sobre coisas boas, elevadas? Ah, não posso fazer nada. Ah, tá escutando música elevada, que fale sobre Deus, que fale sobre Jesus, que fale sobre natureza? Nesse momento eu não posso fazer nada. Chega uma hora que o obsessor cansa, porque você está o tempo todo tentando elevar teu pensamento, mantendo seu pensamento equilibrado, teu sentimento equilibrado, que ele fala, quer saber? Já cansei, vou procurar outro para fazer o que eu precisava fazer com esse, eu vou fazer com o outro, mas que eu vou fazer, né? Ou o obsessor fala assim, olha, o cara mudou, né? Eu acho que eu também tenho o direito de mudar. Se ele vai na casa espírita, toma um passe e faz um tratamento, aí os mentores, os médios vão conversar com ele e falar, irmãozinho, cai fora, né? Já foi, esse aí você não consegue perturbar mais. Vai procurar o que fazer de bom, para você também ficar legal como ele tá. Ó. Você não tá vendo que a vida dele melhorou? A sua também pode melhorar. Então, nessa daí, a gente mudando o nosso pensamento, mudando o nosso sentimento, equilibrando essas potências, nós podemos nos ajudar e ainda ajudar aqueles que vêm perturbar, que geralmente são pessoas que nós mesmos criamos como inimigos. Por isso que Jesus falava, passou na frente do teu inimigo, perdoa, para não ter esse negócio prolongado por muito tempo. Pede perdão para o teu inimigo, para não ter essa dívida por muito tempo.
né? Ah, mas se eu pedir da boca para fora, vai resolver? Não. Se eu pedir lá de verdade, dentro do meu coração, vai resolver? Acabou. Quebrou aquele elo que eu di a vocês. Mas o perdão tem que ser de verdade, né? Há pouco tempo eu pedi perdão. Eu pedi de todo o coração. A minha parte eu fiz. A outra parte eu não senti fazer, né? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então não adianta você ficar naquela, não adianta eu pedir perdão, porque o outro não vai querer me perdoar. Aí Divaldo falava o quê? O problema é do outro. Você fez sua parte, mas se você fez sincero, se você fez da boca para fora, gente, lamento, o papagaio também fala, né? Então nós temos que tomar muita atenção para nos livrar dessas obsessões, não deixar com que elas cheguem até nós através de um pensamento, de um sentimento saudável, equilibrado, de coisas boas, né? Quando uma pessoa chega em mim, ela nunca me procura para falar de algum problema e ela vem falar, eu peço a Deus orientação e eu dou atenção. Mas se é uma pessoa negativa que fala com você o tempo todo, só coisa ruim, para ela nada tá bom, o tempo todo a vida dela é uma porcaria. E você tá vendo que a vida dela não é aquela porcaria toda. Mas ela é uma pessoa negativa. Esses aí são os verdadeiros obsessores. Não é que ele vem com a intenção de te obsediar, mas eles são sugadores de energia. Obsessor é aquele que fica sempre martelando a mesma coisa. Ele não sai daquilo, já virou um negócio, como é que ele colocou aqui? A pessoa já tá com o transtorno neurótico, já é neurótica, sabe? Aquela pessoa que tudo para se tá calor demais. Se tá frio demais. Se tem comida, a comida tá ruim. Se não tem comida, hoje eu não tenho comida. Os hard da vida são pessoas neuróticas, são pessoas desequilibradas. Todo mundo tem um pouquinho disso. A gente não pode sair da linha e falar assim, eu não passo por isso. Passamos sim. Todo mundo tem um pouquinho desses queixumes, azedumes, alguns vícios, né? Da gente estar sempre sendo repetitivo em alguma coisa. E aí vem outra de Jesus. Orai e vigiai. Vê o que é que você está errando. Dá tempo de arrumar. Muitas pessoas ficam com aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim? Morrer assim coisa nenhuma, porque a gente não morre. Então, toda hora a gente pode aprender. Toda hora a gente pode sair do poço de ignorância que nós ainda somos. A gente só falta admitir. Nós precisamos admitir que nós estamos ainda num poço da ignorância. E só dá para sair do poço da ignorância através de conhecimento. E o conhecimento só é dado através de estudo, através de disciplina. Emmanuel falava para o Chico, disciplina, Chico. Agora imagina, um Chico Xavier tomando puxão de orelha, mandando ele ter disciplina. E nós? Coitado de nós, né, gente? Então, bora lá.